Olá, eu sou a Filipa Olá, eu sou o Rafa. e este é o Cábulos para a Vida, um podcast do TEDx Lisboa. No episódio de hoje vamos estar a falar sobre os caminhos que as pessoas podem percorrer antes e depois da faculdade e também perceber que tipo de ofertas é que existem lá fora. Temos neste episódio 3 convidados especiais, o Gil Belfort, o João Apura e a Andréia Fernandes, que vão partilhar um pouco de toda a experiência e do percurso deles e também nos ajudar a compreender se há realmente um caminho certo para a vida ou se não há um caminho certo e perceber o que é que nos pode ajudar a encontrar esse caminho. Cábulas para a vida, cábulas para a vida. Então, Filipa, sendo assim, perguntava-te se achas que há um caminho certo, necessariamente, para entrar no ensino superior e depois para continuar. É assim, eu acho que sou suspeita nessa resposta porque, no fundo, o meu caminho foi um bocado atípico, mas eu, pelo menos até agora, não segui numa linha reta. Ou seja, eu, quando fui para o secundário, fui para científicos, eu não sabia bem aquilo que queria, então fui um bocado influenciada e eu não me dei nada bem naquilo. Então, entretanto, passei um ano, vi que aquilo não dava para mim e decidi que tinha que mudar para a economia e, por isso, eu tive que voltar atrás. Não foi o percurso comum que normalmente as pessoas fazem, mas acho que foi ok para mim e essa escolha fez com que se calhar eu chegasse onde estou hoje, por isso não me arrependo nada. Por isso, não acho que as coisas tenham que ser como o politicamente correto diz. Exato, e acho que acabamos por receber cada vez mais uma pressão na faculdade, que às vezes também depende da área em que nós entramos, mas muitas vezes há áreas em que se calhar exigem um bocadinho mais o empenho no género, vais ter que tirar mestrado para exercer isto, ou vais ter que tirar esta coisa, ou pós-graduação, pronto, whatever. Tipo, há tanta coisa agora para nós fazermos que acaba por haver uma grande oferta. E nesse sentido, eu acho que acaba por haver diversos fatores que influenciam quer a escolha do curso, quer depois a continuação na faculdade. E nesse sentido, se calhar também identificas nisso ou não, mas muitas vezes há pessoas que entram na faculdade porque os amigos também vão para esse curso, há pessoas que entram na faculdade porque ouviram falar que este curso dá para fazer muita coisa. Agora estou a pensar no caso de economia ou gestão, que são os cursos às vezes mais generalistas e que o pessoal acha que ok, dá para fazer um bocado de tudo, e as pessoas que vão para esses cursos porque também têm uma certa reputação, mas muitas vezes não é a resposta certa, e de certeza que já viste tipo de casos que não é bem assim, e podes também falar no teu caso que estás em gestão. É sim, eu por acaso, pronto, ao contrário do secundário, em que andei ali meio perdida no início, eu depois gostei mesmo muito da área em si, do curso de Economia. Então, quando foi a altura de me candidatar à faculdade, eu tinha quase a certeza absoluta que a gestão ia ser a minha área e que o curso ia ser incrível e que eu ia adorar imenso e que já tinha encontrado, sei lá, o meu propósito e a minha vocação. E não foi nada assim, eu não gostei propriamente do curso em si, senti que não me identificava com muitas coisas que estavam a acontecer, por várias razões, e sinto que as pessoas preparam-nos tanto para a ideia em que a faculdade vai ser os melhores anos da nossa vida e realmente há alturas em que isso acontece, mas não tem que ser sempre assim. E eu acho que foi com essa ideia que me venderam que talvez as coisas tenham corrido, entre aspas, tão mal para o meu lado. E eu acho que as pessoas têm que se dar uma maior oportunidade ou outra oportunidade para se conhecerem melhor. E no meu caso, eu passei tanto tempo a comparar-me com as outras pessoas e o politicamente correto dizia, ok, eu tenho que acabar o curso em 3 anos, ok, eu tenho que fazer mestrado. Tudo o que as pessoas e que a sociedade dizia fez com que se calhar eu passasse os meus anos da faculdade sempre muito ansiosa, sempre, ok, eu tenho que ser perfeita nisto e naquilo. Acho que acaba por haver sempre uma incerteza no geral em relação se às vezes estamos a fazer as escolhas certas, e acho que a solução parte de uma reflexão nossa e também das instituições de ensino se adaptarem melhor a essas reflexões e estarem mais atentas ao que nós realmente andamos a gostar de fazer e realmente queremos fazer para o resto da nossa vida, ou pelo menos que queremos fazer naquele momento. Pronto, no meu caso, eu senti que não foi tanto o curso que me agarrou aos 3 anos, acho que foi mais tipo todas as atividades exteriores que eu consegui, todos os projetos exteriores que eu consegui desenvolver. Acho que isso para mim foi, de certa forma, o sumo da experiência na faculdade para mim, e no percurso depois da faculdade acabei muito mais por seguir por áreas e por projetos que refletiam muito esses interesses
nos projetos que eu já estava na faculdade e em criar esse tipo de iniciativas e se calhar não tanto de fazer da minha vida o que realmente tive a aprender no curso em si. Claro que são sempre ferramentas que nos ajudam e que são sempre ferramentas que nos complementam para o que nós vamos precisar daqui para a frente. Lá está, eu tive essa capacidade de reflexão, mas eu reconheço também muitas pessoas que podem não ter essa capacidade no género. Às vezes as instituições de ensino não oferecem muito mais para além do curso, ou se calhar não oferecem muito para além do curso de que a pessoa gosta, então às vezes torna-se um bocado difícil de se calhar identificar-se com o percurso que nós estamos a fazer. Por exemplo, imagino alguém que tenha entrado na minha faculdade e tenha, tipo, não gostado do curso, mas que também como não gostava de nada que estava à volta, nem conseguia entrar noutros projetos, não conseguiu aproveitar e se calhar desistiu e pensou, olha, vou fazer outra coisa, vou trabalhar, vou fazer outro curso. E acho que a solução neste momento passa por, lá está, professores, portanto, responsáveis por cursos, cadeiras, de também abordarem os jovens e terem um acompanhamento mais presente, se calhar, para, de certa forma, colmatar desta divisão de expectativas em relação ao curso, contrastando com o que realmente o curso é e o que é que o curso nos vai dar e o que é que o curso nos vai complementar, essencialmente. Eu acho que, pronto, a ideia que os docentes e que a faculdade em si devia interferir mais e, sei lá, apoiar mais os estudantes, eu concordo. No entanto, acho sempre que acaba por ser um bocado difícil porque, pronto, apesar de ser complicado para alguns casos, por exemplo, para mim foi complicado. Há pessoas que se dão muito bem na faculdade, não é por aí. No entanto, eu acho que foi graças a estes 3 anos que eu ganhei certas ferramentas e um certo estofo, entre aspas, para a minha vida e para a minha vida profissional. Por isso, agora comecei a ver as coisas de uma forma mais positiva e não pinto as coisas tão, sei lá, aterrorizantes. E a partir do momento em que eu comecei a deixar-me de comparar com as outras pessoas e a pensar mais naquilo que era bom e correto para mim, as coisas começaram a correr realmente melhor. E eu acho que a sociedade falha muito nisso, porque as pessoas tentam sempre opinar ou tentar dar o melhor de si às outras pessoas, mas às vezes isso pode sair pelo contrário, porque às vezes o que resulta para uns não resulta para outros. E acho que isso contribui muito para que as pessoas, se calhar, andem meias perdidas nos seus caminhos académicos. E pronto, é isto. Isto acaba por ligar muito ao que o Gil nos teve também a dizer. Eu estudei economia. Acho que é sempre uma coisa um bocadinho complicada aquilo que se pede aos nossos jovens que façam. Porque nós com 15 ou 16 anos é-nos pedido, nessa altura, muitos de nós com muito pouco conhecimento sobre o mundo, é-nos pedido basicamente que tomemos uma opção já no liceu, quando temos que escolher para que área é que vamos, temos quase que tentar perceber em que é que vamos ser felizes em termos de profissão para a nossa vida toda. E admito que foi uma escolha muito difícil, que na altura foi para a área de economia, sem saber ler nem escrever, eu acho que fui porque os meus amigos iam, e por causa disso também, porque achei que era uma coisa bastante generalista, eu não sabia o que é que queria fazer, e portanto achei que alguma coisa como gestão, ou assim, seria uma boa área, porque me deixaria muitas portas abertas para fazer coisas diferentes. Por acaso isto está relacionado também com a experiência do João. Vamos ouvir um bocadinho o que ele tem para nos dizer. No início eu não me preocupei muito em tirar boas notas, elas simplesmente apareceram, ou pelo menos pronto, eu estudava o que achava necessário, acabava por tirar boas notas. Depois nos exames de Biologia, Geologia e de Físico-Química no 11º ano acabei por tirar notas acima do que eu estava à espera, e foi provavelmente nessa altura que começou a crescer em mim o bichinho pela medicina. E da minha lista de candidatura ao ensino superior, 4 das 6 opções foram medicina. Eu não entrei em medicina por 3 centésimas, 0.03. Entrei antes em Engenharia Biomédica no Instituto Superior Técnico, porque à última da hora tinha mudado a minha candidatura a pedido da minha irmã, que dizia que eu tinha jeito para a Engenharia. Confesso que no início ainda pensei em recandidatar-me a Medicina, e se calhar entrar em segunda fase, mas foi preciso eu ter as aulas de Anatomia às 8 da manhã, professores com tom monótono, em que eu praticamente adormecia em todas as aulas, para me aperceber que medicina não era para mim. Eu comecei a preferir mais as aulas de engenharia biomédica no técnico, com cadeiras mais práticas, de resolução de problemas, do que aquelas mais teóricas e aborrecidas na Faculdade de Medicina. Sendo assim, acho que uma questão aqui importante é também o medo, não se calhar tipo antes da faculdade, mas depois da faculdade. Falando contigo, Filipe, que ainda estás a estudar, qual é o teu maior medo relativamente ao sair da faculdade, acabar o curso e se calhar não fazer aquilo que tu estavas à espera de fazer depois de sair do curso? Eu acho que quando nós falamos em acabar o curso, estão N medos relacionados com isso. O futuro em si é o medo, pronto. Mas no meu caso, eu ainda não tenho nada assim propriamente em mente, do género, olha, vou seguir isto ou
vou trabalhar para aquela empresa, mas há muitas áreas que eu sei que eu não gosto relacionadas com o meu curso e o facto de eu se calhar pretender seguir um caminho ligeiramente diferente do que a maioria das pessoas da minha faculdade, que se calhar seguirão a economia pura ou a gestão pura, eu gostava de não o fazer, gostava de ir para áreas um bocado mais criativas, se calhar, por exemplo, o empreendedorismo, onde consigo fazer um bocadinho de tudo. E o meu medo talvez seja ser diferente e errar e ter que levar com aquela chapada de luva branca do género não devias ter feito as coisas assim ou não devias ter achado que sabes tudo, pronto, algo desse género. Mas eu também acho que é quando nós batemos com a cabeça que nós aprendemos mais, por isso acho que tenho esperança que algo me reserve e que eu aprenda de qualquer uma das formas. Acho que não é por te encontrares mais desafios que vais ter um bom ou um mau caminho, neste caso. E até podes ter um muito bom caminho. E pronto, agora relembro também a experiência do Gil, que teve sempre de um lado para o outro a experimentar coisas diferentes e a ver coisas diferentes. E lá está, não é necessariamente uma experiência que seja tipo negativa, no sentido em que uma pessoa percebe-se que não é por toda a pressão que te fizeram em cima de ti que tens que fazer tipo o curso e tens que ir para xizar e fazer isto para o resto da tua vida, que não podes ter um percurso interessante e não podes explorar áreas novas. Eu acho que o curso necessariamente dá uma boa base para tu ir experimentando e fazendo as coisas que tu mais queres para o resto da tua vida. Mas lá está, uma base não te define nem te deve limitar. E eu acho que há muito esse medo de que o curso tipo, seja uma limitação. Ok, se eu não tenho esta experiência, como é que eu vou funcionar neste ambiente que eu nunca passei? Então como é que será que eu vou reagir a isto? Será que vai correr bem? E às vezes desses medos impedem que as pessoas satisfaçam os sonhos delas e que tenham experiências realmente enriquecedoras. O importante aqui é perder esse medo. E faz-me lembrar também o caso da Andreia, que tinha aquele sonho do teatro e que acabou por lá estar a receber essa pressão de amigos e pessoas de fora, mas acabou por não desistir perante isso, mesmo se calhar não tendo tudo o que ela achava que era necessário para ter sucesso nessa área. E eu acho que podes adaptar isso a ti também. Sim, sem dúvida, até porque eu acho que já lá vai o tempo em que as pessoas faziam o seu trabalho para a vida toda. Se calhar os nossos pais, a maioria dos nossos pais, começou num trabalho e ainda está nele. Mas a nossa geração, eu acho que estamos muito aptos para fazer um pouco de tudo e eu acho que é importante nós termos esse mindset de se este caminho não resultar, irá resultar outro. Pronto, e se nós estivermos abertos a essa mentalidade, eu acho que vamos aceitar muito mais as falhas do que se quisermos fazer um caminho certo e perfeitinho e sem curvas, porque a verdade é que um caminho sem curvas isso nunca vai acontecer. Por isso, vamos ouvir agora um bocadinho a história do Gil e da Andreia e vamos ver qual deles é que nós nos identificamos mais. Portanto, acabei por ficar para Lisboa, comecei a trabalhar na Vida Bela enquanto ainda estava a meio do curso. Eu entrei e via tantas pessoas que trabalhavam à minha volta, que eram pessoas super inteligentes, com cursos, com mestrados, com 30 por uma linha, e eu ali, não é? Um miúdo, com biologia de cadeiras, mas realmente rapidamente percebi que havia muitas reuniões em que estávamos, ou conversas, ou discussões, em que percebias que as pessoas que estavam ao teu lado, e lá porque tinham um mestrado, ou 2 mestrados, ou tivesse de tirar o curso aqui ou ali, não era por isso que eles eram melhores, não era por isso que eles eram mais rápidos, não era por isso que eles eram mais inteligentes. E começavas a perceber que, na verdade, tinha mais a ver com o teu esforço, a tua dedicação, aquilo que tu estudavas, aquilo que tu percebias do negócio, aquilo que tu percebias do produto. E muito rapidamente comecei a perceber que quanto mais esforço fosse investido, mais rapidamente também conseguíamos tirar crescimento e conseguíamos tirar aprendizagem. Basicamente, eu no 12º ano resolvi que queria fazer teatro e eu procurei imensos cursos em Lisboa. Não encontrei nenhum que fosse assim interessante ou que desse muita importância ao teatro, ao canto e dança. Então uma amiga minha disse, olha, tenho uma amiga que vai estudar para Londres, porque é que não tentas? E eu, ok. Comecei a ver os cursos e eles têm cursos brutais. Tudo o que podes imaginar podes estudar em Londres. E depois eu aí tomei a decisão, olha, vou mudar para Londres, vou deixar a minha família, os meus amigos, tudo o que eu conhecia para ir para este país desconhecido, tentar seguir o meu sonho. Então foi isso que eu fiz. O problema é que, primeiro, eu tinha que ter uma certa média, e eu estava um bocado longe dessa média, e segundo,
parti o pé. E eu assim, como é que eu vou mudar de país se ainda não tenho a média e parti o pé? O que é que eu fiz? Estudei o máximo que pude, tentei explicações, estudava sempre até à noite e pronto, acabei por atingir a média e entrei numa universidade aqui em Londres, mudei-me para aqui. O problema é que eu parti o pé e como eu não fui paciente, assim que podia começar a andar outra vez, eu fui logo dançar e isso fez com que a minha lesão não curasse como deve ser e isso fez-me não poder dançar outra vez. E o meu sonho era dançar e andar no teatro. Eu demorei tanto tempo e pus tanto esforço para entrar numa faculdade e depois, quando consegui entrar, o meu corpo disse, olha, desculpa, não vai dar. Então, a partir daí, eu não sabia o que fazer. Estava em Londres, numa cidade desconhecida, não tinha um objetivo, porque nunca pus o meu foco em nada sem ser dança e teatro, por isso eu não sabia o que fazer. O problema é que não temos que saber o que fazer, não é preciso saberes o que fazer. Tens a vida toda para descobrir o que queres. Esse é o problema da nossa educação, que nós somos obrigados a escolher uma carreira, uma profissão quando somos tão novos e nós ainda nem experimentámos essa profissão ou nem estudamos sequer essa profissão, não sabemos nada, só sabemos, esta pessoa faz isto, parece-me ser fixe, se calhar vou tentar e vou tentar fazer isto para o resto da minha vida, o que eu acho um bocado injusto. Desde que eu tomei a decisão de mudar para Londres, eu sempre tive amigos meus a dizer tens a certeza, é que teatro não é uma coisa estável, podes fazer como um hobby, não é uma profissão. E desde aí tens aquela pressão de querer ter sucesso, para poderes dizer, olha, vês, não é um hobby. E depois quando isso não acontece, é um bocado mau para o ego, porque tiveste tanta gente a dizer, olha, se calhar é melhor ter um plano B, e tu recusaste porque queres tanto seguir esse sonho. Porque eu acredito, se acreditares que consegues, tu consegues. É tudo sobre o mindset, é tudo sobre a tua mentalidade. Se meteres o teu foco em algo que tu consegues obter. Acabámos por perceber que, de certa forma, experimentar e arriscar às vezes é a solução certa para os desafios que encontramos no nosso caminho. E agora pergunto-me o que fazer quando as coisas correm mal, quando há algo que, acho que isto é o meu sonho, acho que isto é a minha vocação. E chegamos lá e percebemos que não é. Tipo, o que é que nós fazemos nessa altura? O que é que tu achas, Filipe? Eu acho que, pronto, como dissemos anteriormente, o ponto principal que nós temos que tomar é, estou aberta para falhar, mas também estou aberta para novas alternativas. Por isso, se calhar, sempre um plano B e não desmotivar e não pensar que a base da nossa falha vai ser a crítica dos outros ou o facto de estarmos a desiludir alguém, porque nós trabalhamos e estudamos para nós não estamos a fazer isso para mais ninguém. E pegando, por exemplo, um pouco neste tópico aqui, acho que as famílias não deviam pôr tanta pressão nos estudantes, porque há sempre aquela coisa que, e tal, ele tem uma média super alta, então tem que ir para este curso. E em certos casos os alunos não gostam do curso e isso faz com que alguns deles não desistam, mas que façam uma coisa que não gostam para a vida toda. Eu acho que devemos ser nós a escolher o nosso futuro. E falaste aí na questão da família, devemos ser sempre nós a escolher o nosso percurso, mas quando nós fazemos essa escolha e as coisas correm mal, como é que achas que, de certa forma, não deve ser a postura da nossa família, dos nossos amigos, tendo em conta isso? Eu acho que não vale a pena tu dizeres a uma pessoa, olha, eu avisei-te, olha, devias ter feito isto ou aquilo, porque mais importante que isso é ajudar e aconselhar a pessoa a dar a reviravolta que precisa e a conquistar aquilo que precisa. Por isso, acho que essa deve ser a posição que ou um amigo ou uma pessoa da família deve tomar, porque quando uma pessoa falha é mais importante ouvir deixa lá, vai correr tudo bem, do que, olha, devias-me ouvir mais vezes. Exato, e acaba por ser às vezes muito isso que pode trazer-nos um pouco mais para baixo. Sem dúvida, e para completar também um bocado o que tu disseste, acho que a história da Andreia também reflete muito isso, porque ela queria ir para Londres e tinha um objetivo definido do que queria seguir, só que a vida deu-lhe ali umas voltas e ela teve que arranjar alternativas e agora está muito bem, por isso acho que é isso que nós temos que retirar deste episódio. O facto de não poder dançar deu uma oportunidade de conhecer outras pessoas que me levaram à posição onde eu estou hoje.
Basicamente conheci fisioterapeutas, conheci personal trainers, porque eu tive que me mexer de outra maneira, de uma maneira que eu não sabia como mexer e tive que recorrer à ajuda de profissionais. Tive que ir a fisioterapeutas, a massagistas, a personal trainers e foi aí que eu descobri, olha, isto do desporto até não é mal de todo. E pronto, foi aí que o bichinho acordou e é por isso que estou onde estou agora. Por acaso o Gil também tem um ponto de vista interessante relativamente a isto que nós estivemos a falar. Comecei a trabalhar com 16 anos, o meu primeiro emprego foi na Vodafone e a verdade é que eu detestei. E isso acabou por ser uma das maiores sortes que eu tive na vida e é um bocadinho aqui que começa o percurso. Portanto, eu trabalhava, precisava de dinheiro para pagar a minha vida e para pagar as propinas da faculdade e então, logo nessa empresa, na Vodafone, aquilo que eu percebi é que eu não gostava daquele ambiente, era um ambiente muito grande, muito pessoal, muito... em que parece que mesmo se nós nos esforçássemos mais, esse esforço não era necessariamente recompensado. E, portanto, percebi desde muito cedo que não era aquilo que eu queria, que eu, se calhar, gostaria sempre de trabalhar em coisas mais se calhar, na área das startups, em tipos de ambientes não tão estruturados como estas grandes empresas multinacionais, mas onde tivéssemos a oportunidade de ver o esforço do nosso trabalho, o impacto do nosso trabalho de uma maneira muito mais direta. Pronto, acabamos por ter uma reflexão sobre como escolher um percurso antes e depois da faculdade. Acho que é importante também nós refletirmos um pouco sobre estratégias e coisas um bocadinho mais práticas que nós podemos aplicar daqui em diante para que seja um pouco mais fácil para nós habituarmos às mudanças que vão surgindo. E eu sei que, Filipe, tu sabes de um método muito interessante que uma vez aprendeste e acho que era giro partilhares isto connosco. Então, o método chama-se Ikigai. Eu não sei se vocês conhecem, Ikigai é um conceito japonês em que nós, através de um esquema de círculos e semicírculos, conseguimos refletir mais ou menos qual é o nosso propósito e a nossa vocação. E, basicamente, resulta da interseção de várias coisas, sei lá, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós gostávamos de fazer e sermos pagos por isso, qual é a nossa disciplina favorita, qual é o nosso hobby favorito, e depois, no final, a interseção vai dar um bocadinho a resposta àquilo que nós queremos fazer para o nosso futuro. Eu convido-vos a pesquisarem mais sobre isso. Eu ainda não fiz o meu Ikigai, mas é algo que eu estou a ponderar fazer muito em breve, porque acho que é uma coisa que me vai ajudar a traçar os meus objetivos, por isso, força, pesquisem sobre isso e usufruam o melhor que consigam dessa ferramenta. E tu, Rafa, o que é que achas que pode ser também considerada uma ferramenta para nós conseguirmos descobrir mais sobre o nosso futuro e sobre a nossa vocação? Para mim, se calhar não é tanto uma ferramenta, embora eu nunca fiz um Ikigai para mim, portanto também é algo que eu posso experimentar no futuro, mas a mim eu vejo muito mais uma progressão através de diversos tipos de experiências, avaliando bastante bem o que é que nós gostamos e que áreas é que nós gostamos simplesmente de experimentar. E agora há tanto uma panóplia de ofertas que nós podemos aproveitar que eu acho que deve ser aproveitada. Tipo, a questão dos estágios é algo que é bastante positivo e realmente é algo que nós devemos investir e que muitas empresas disponibilizam, embora eu pessoalmente seja contra estágios não remunerados, porque acho que é sempre trabalho, mas mesmo para além disso temos experiências como juntar-nos a associações ou criarmos novos projetos. Isso é sempre uma experiência que vale muito, mas também pode ser tanto por isso como com um percurso académico. Acho que, de certa forma, como há uma maior oferta em termos de estágios e de dentro das próprias áreas, tem uma maior oferta em termos de ensino. E há áreas que antes não se pensavam ser possíveis de estudar e agora está a haver um maior investimento. Quando uma pessoa quer aprofundar muito o conhecimento que se tem sobre uma determinada área, há muitas opções. Há diversas pós-graduações, há a questão tipo dos mestrados e até há formações grátis. Tudo isso conta como experiências, nem que sejam experiências pequenas que nos ajudam a moldar e lá está, a ultrapassar esta dificuldade de encontrar um caminho. Existe também os training cursos que se calhar os profissionais estão mais focados a que tu aprendas, porque se gostares a probabilidade de ficares na empresa é muito elevada, por isso também é algo que os estudantes devem considerar, se calhar quando estão assim mais indecisos daquilo que querem fazer. E relacionado com isto, acho que é principalmente arriscar, tal como os nossos 3 entrevistados arriscaram e, por exemplo, no caso do João, ele decidiu ir para o estrangeiro e não sabia exatamente o que lhe esperava e ele foi.
A minha ida para os Estados Unidos foi um autêntico tiro no escuro. Eu não sabia muito bem o que me esperava lá. Eu fui um bocadinho às cegas e confesso que tive muito medo no início e toda a burocracia também me assustou bastante com aquilo que me esperava do outro lado. No entanto, uma das coisas que me aliviou bastante foi o facto de não ter tratado de casa. A empresa acabou por tratar disso. Qual foi o meu espanto quando eu chego a São Francisco e a minha casa, onde eu iria viver no próximo ano, era exatamente na morada da sede da startup. Como São Francisco é uma cidade muito cara, startups normalmente fazem isto, ou seja, elas não têm investimento suficiente para alugar um office space na cidade, então acabam por alugar uma casa numa zona mais exterior à cidade de São Francisco, na zona Twin Peaks, a West Portal, que acaba por se tornar a sede oficial. O que aconteceu foi que, uma vez que eu vivia nessa casa, eu trabalhava de pijama ao lado dos meus coworkers. Era engraçado, eles gozavam muito comigo. A minha experiência nos Estados Unidos, devo confessar que foi brutal, teve os seus altos e baixos, mas viver em São Francisco mudou-me completamente a vida, 180 graus. Eu saí de Portugal a pesar 95 kg e cerca de 3 a 4 meses depois eu voltei a Portugal para a Web Summit e estava a pesar na altura 70 kg. São Francisco é aquela cidade super hipster, super ativa, super healthy e isso também teve um impacto na minha saúde, na minha vida. Eu comecei a correr quase todos os dias, eu fiz a minha primeira meia maratona, a minha primeira maratona, eu comecei a me envolver com outros tipos de esportes, a fazer escolhas muito mais saudáveis em termos da minha alimentação e hoje em dia o desporto é um pilar muito importante na minha vida. E tal como o João foi para o estrangeiro, o Gil também. E acabou por encontrar-se numa experiência, neste caso quando foi para a República Checa, em que ele passou por coisas que ele antes tinha passado. Ou seja, acabou por fazer com que ele aprendesse coisas, não através necessariamente de um curso ou de uma formação, mas ele foi exposto a esse tipo de desafios e ele aprendeu com eles. O primeiro grande desafio que eu tive foi que eu nunca tinha encontrado uma realidade em que eu próprio não conseguisse fazer as coisas. Claro que sempre tinha gerido equipas e sempre tinha contato com a ajuda dos outros, mas era sempre algo que eu conseguia controlar ou saber, ou eu podia ajudar, eu próprio podia pôr as mãos na massa. Mas aqui, como tínhamos a barreira da linguagem, estava tudo em xeque. Eu mesmo que se eu quisesse trabalhar 14 horas para ajudar a fazer as coisas, eu não conseguia, eu não podia, não tinha essa capacidade. E, portanto, foi um grande desafio no que diz respeito a delegar, a gerir pessoas. Papacábulas para a vida. Pronto, estamos a chegar ao final do nosso episódio e Filipa, perante este tema acho que há muitas dicas que nós podemos dizer, mas qual é o teu take e o que é que tu queres estar a partilhar com os nossos ouvintes? Acho que o que eu retenho da nossa conversa é que é importante aceitarmos que o ser humano é diferente e não faz sentido nós seguirmos e queremos todos a mesma coisa. Por isso, acho que se nós tivermos essa noção e tivermos a noção que nem toda a gente precisa ser doutor ou engenheiro, vai ser melhor para nós o nosso percurso. E, por outro lado, há tantas áreas criativas ou há tanta coisa que nós podemos seguir para não sermos iguais aos outros. Acho que devíamos apostar mais por aí e é ok ser diferente. Sim, isso é muito verdade. E acho que cada vez há maior inclusão das pessoas que optam por caminhos um pouco não comuns. No meu caso, eu acho que o importante aqui é nunca perdermos o bichinho da curiosidade relativamente às oportunidades que existem lá fora. Não estou a dizer lá fora no género no estrangeiro, mas lá fora um bocado de nossa caixa e pensar um pouco que outras alternativas é que podem existir para coisas que nós gostamos de fazer. E às vezes, como estamos na era da informação, não custa perguntar, olha, será que há uma formação nesta área? Tipo, eu gosto deste campo em específico. O que é que pode haver em termos de ofertas nesse sentido? Será que alguma empresa está a recrutar para isto? Tipo, acho que, ok, é não ter o medo de experimentar, mas é não ter o medo de conhecer, de investigar e de, se calhar, tipo, dar 2 passos atrás para dar 3 passos à frente. Eu tenho 2 dicas para dar. Eu acho que enquanto tu não meteres um pé em frente ao outro, tu nunca vais saber o outcome, tu nunca vais saber o que é que te espera no final dessa jornada. Portanto, faz o teu caminho, mete sempre um pé em frente ao outro, independentemente do que possa acontecer, porque se parares de caminhar, a vida passa-te ao lado. Portanto, mais vale seres tu a tomar as rédeas da tua vida, da direção que queres tomar, do que sejam as outras pessoas a decidir por ti. A segunda dica que eu tenho para dar tem a ver com o aproveitar o caminho em que estás. Como sabem, eu entrei em Engenharia Biomédica ao invés de entrar em Medicina, mas tentei aproveitar ao máximo a minha presença em Engenharia Biomédica. Eu não entrei na posição em que me candidatei para a startup no qual trabalho, mas tentei aproveitar ao máximo a minha experiência nos Estados Unidos
e a minha posição como Product Manager. Portanto, eu acho que faz parte de nós, ou de cada um de nós, saber aproveitar o caminho em que estamos, e só o facto de o aproveitarmos muda completamente o mindset em relação ao que vem a seguir, ao próximo caminho, à próxima decisão que temos a fazer. Portanto, se estás numa altura ou numa situação em que tens de refletir sobre aquilo que fizeste, aquilo em que estás, como por exemplo a terminar um curso, e estás a tentar perceber o que é que podes fazer com a tua vida, o que é que podes fazer a seguir, isto é, continuar os estudos, ir trabalhar, criar a tua própria empresa, o que eu tenho a dizer é: qualquer caminho que tomes, qualquer decisão que faças, o truque é aproveitá-lo ao máximo, ok? Não olhes para trás com remorso, não olhes para trás com pena de não ter optado por um caminho diferente. Aproveita aquele em que estás e a cada passo que deres, aproveita-lo para te tornares uma melhor pessoa, para evoluires. Tão simples quanto isto. O que eu fiz errado, para mim, foi que eu ignorei todas as oportunidades que estavam a vir para mim. Eu podia muito bem ir para uma escola em Portugal, mas eu estava tão focada em seguir este sonho ou esta carreira que eu queria provar a todo o mundo que o teatro é uma carreira, o teatro é uma profissão. Eu consigo fazer do teatro uma vida. Mas eu foquei-me tanto nisso que todas as oportunidades que estavam a bater na porta eu ignorei. Eu fechei a porta, tranquei a porta. E o que eu quero dizer é que não fechem a porta. Sejam abertos para tudo o que vem a vocês. Porque vocês nunca sabem, nunca se sabe. Se calhar tu pensas, quero ser médico, mas depois, calma, eu gosto de fazer surf. Porque é que ias ignorar o surf? Só porque ser médico é um bocado mais importante. Por isso, eu acho que devem seguir os vossos sonhos, sim, mas não digam não às oportunidades que batem à vossa porta. Uma das coisas que se mantém constante, e se puder deixar como conselho, é que a necessidade de aprender mantém-se. Eu acho que acaba por ser muito mais importante, especialmente nos dias de hoje, o que se chama aprendizagem para toda a vida, o lifelong learning, do que propriamente o que é que se estudou na faculdade. Qual foi o curso que se tirou, qual foi a média que se teve. O curso que se tirou e a média que se teve acabam por ser coisas muito estáticas. A nossa geração, e só temos razões para acreditar que isto só vai acelerar, a nossa geração já vai ter um desfazamento gigante entre o curso que se tirou, aquilo que se estudou na faculdade, e aquilo que é necessário no mercado de trabalho. Há muitos cursos em que os programas são atualizados de 10 em 10 anos, ou de 15 em 15 anos. Mesmo que fosse de 5 em 5 anos, a verdade é que, em muitos dos casos, aquilo que se está a estudar na faculdade, no curso, quando se chega ao mercado de trabalho, já está completamente desatualizado. E com a criação de novas tecnologias, novas funções, isso vai continuar a acontecer cada vez mais. Então, acho que uma das características mais importantes de qualquer profissional de sucesso hoje em dia acaba por ser qual é a nossa capacidade de aprender, qual é a nossa capacidade de nos adaptarmos a nova informação, qual é a nossa plasticidade, qual é a nossa capacidade de compreender novos conceitos, de termos uma mente aberta para perceber que as coisas vão estar sempre a mudar. É engraçado, porque eu, se calhar, embora nunca tenha terminado o meu curso universitário, eu nunca parei de estudar, nunca parei de aprender. Eu leio consistentemente, há 3 ou 4 anos que leio um livro por semana. Isso é muito, muito importante, porque eu acho que só assim podemos, de facto, continuar a melhorar e continuar a fazer frente aos desafios e obstáculos que vamos encontrando. E acho que no dia em que pararmos de aprender e no dia em que pararmos de querer crescer e ter essa abertura, vai ser o dia em que vamos ficar para trás. Bem, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenham gostado da nossa conversa e do que tivemos a partilhar convosco. E principalmente que retirem estas dicas e estas experiências e consigam fazer o melhor para o vosso futuro. Sim, vemo-nos no próximo episódio. Tchau! Este episódio foi produzido por nós, Rafael Outeiro, Filipa Campos, editado por Leonor Correia, design Joana Falardo e arranjo musical de Fiste, tuna feminina do Instituto Superior Técnico. Este episódio foi patrocinado pela Teleperformance Portugal, a empresa líder em serviços empresariais de integração digital. Investe na tua carreira internacional num Great Place to Work. Encontra todas as oportunidades de emprego em jobs.teleperformance.pt. O equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tagus Park, em Oeiras. Agradecimentos especiais aos nossos convidados João Pura, Gil Belford e Andreia Fernandes.